Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero te contar, talvez, uma das mais lindas histórias de amor. Pelo menos eu considero assim a história vivida por mim. Escuta e depois chegue à sua própria conclusão. Eu e ele cursávamos direito naquela cidade, lá no interiorzão das Minas Gerais. E todos os dias ele guardava o meu lugar ao seu lado no ônibus especial. Era um ônibus da prefeitura. A gente pagava só uma quantia bem simbólica. Era praticamente gratuita a viagem dos estudantes. Na época, eu era noiva e já, inclusive, pertinho de me casar. E eu achava aquele carinho da parte dele, sei lá, uma preocupação a mais comigo, o início de uma grande amizade. Ele, por sua vez, deixava claro que ele estava me cantando mesmo. Eu não fazia questão nenhuma de esconder. Mas as moças da faculdade, muito mais bonita do que eu, diga-se de passagens, todas as gatas daquela viagem curta de ônibus, olha, olhavam para ele com um carinho especial, porque ele era realmente um gato. E não só as meninas do ônibus, mas inclusive da própria faculdade. Até ele era muito popular e elas não desgrudavam dele. Portanto, eu descartava qualquer possibilidade de ser verdade o que ele falava. Afinal, além de eu ser noiva, eu observava outras colegas de faculdade que se sentavam literalmente no colo dele no ônibus. E meu casamento estava próximo. Deixa pra lá, meu casamento estava próximo. Mas eu não estava nada bem. Ao contrário, até muito mal. Eu andava precisando de mais de atenção e sem poder contar a ninguém o que estava acontecendo comigo. É que eu tinha me aberto com uma prima. Eu havia perdido a admiração pelo meu noivo. Ele era do tipo muito acomodado, o meu noivo. Ele havia parado os seus estudos. Sequer ele havia completado o colegial. Ele não parava em emprego nenhum. Sabe aquele tipo de pessoa que deixa tudo pela metade, começa algo e abandona nos 30%, 40% da realização? Ele era exatamente desse tipo de pessoa. Eu havia perdido a admiração por ele. Aquilo era também um sintoma de falta de amor. A verdade era uma só. Eu já não queria mais me casar com ele. Essa minha prima comentou o assunto com a minha tia, que era a mãe dela, irmã de minha mãe. Ela comentou com o assunto com a titia, a mãe dela. E começou a pressão. A minha família me pressionando para que eu me casasse logo. Que casamento precisava acontecer. Um namoro muito longo não poderia me fazer bem. Então essa situação foi se tornando terrível e quase uma situação insuportável. Por outro lado, dentro daquele ônibus, no caminho para a faculdade, nas idas e nas voltas da faculdade, eu tinha atenção e carinho de quem mal me conhecia, e ele ainda dizia que ele gostava de mim. Mas eu não queria acreditar. Não, era da boca para fora. Ele tão bonito e, como eu já disse aqui, cercado daquelas meninas todas. E digo uma coisa, meninas lindas, algumas até verdadeiras modelos. Você sabe como é que essa turma de faculdade tem uma turma bonita, e eu não fazia parte desse time, não. Meu noivo, por sua vez,
sempre disperso, até muitas vezes frio. Se eu já tinha dúvida em relação ao meu amor por ele, também eu já não acreditava no amor dele por mim. E para piorar, ele pediu a conta de um emprego onde ele estava havia apenas 4 meses. Pediu demissão de novo. Pensei, olha, não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha vida, não. Eu vou cortar um dobrado com uma pessoa assim tão diferente de mim. Eu não gosto de pessoas que vivem desistindo do que ela mal começou. Quer saber? Eu vou cortar o mal pela raiz. E aí eu coloquei fogo no parquinho quando eu anunciei que eu tinha terminado o noivado com ele. Nossa, foi um alvoroço só. A família ficou em desespero porque ele conquistava as pessoas. Esse meu noivo, ele realmente conquistava as pessoas, ele era muito querido, a família gostava muito dele, aquela coisa, nós estávamos juntos há muito tempo já. Imagine você que entre conhecimento, namoro, noivado, já passava de 4 anos, era um tempo grande, e mesmo com muita coisa já pronta para o casamento, até convites estavam prontos. Eu já tinha bolado os convites. Ele, o meu noivo, ele reagiu muito mal ao término do noivado. Saiu gritando que eu estava louca. Eu não estava regulando bem das ideias, não. Que eu tinha que ter pensado antes. Caramba, até já temos data marcada, muita coisa já feita para o casamento. Convites estão prontos. Ela está louca. Sabe, me acusando até de uma pessoa desequilibrada. Mas o pior foi dentro da minha própria casa. Aí é que foi pior. Porque a minha mãe, quando soube que eu tinha terminado o noivado com ele, minha mãe desmaiou. Mas sabe aquele cuidado que a pessoa tem de desmaiar perto do sofá? Vocês estão entendendo? A minha mãe, ela é dramática, ela é excessivamente dramática. Então quando ela soube que eu tinha terminado o noivado com ele, ela, tô passando mal, tô perdendo o ar, eu vou desfalecer, eu vou desmaiar. E ela teve cuidado de ir se aproximando do sofá e pimba, caiu em cima do sofá. Meu pai e meu irmão ficaram desesperados, levaram-na para o hospital. Lá ela teve que ser submetida a soro e etc. Quando voltou para casa, horas depois, fez um verdadeiro escândalo. Você tá louca? Aonde já se viu, depois de 4 anos e sei lá quantos meses, tudo pronto pro casamento, você terminar o noivado com o rapaz tão bom. Olha, quer saber de uma coisa? Sabe por que eu passei mal hoje? Porque você é a grande vergonha da família, tá? Você é a grande vergonha da família. Na sequência, em casa, chegaram os pais do Sérgio, do meu noivo. Linda, é assim que eles me chamam todos. Vocês vão entender o porquê. Linda, você não pode fazer uma coisa dessas. O Sérgio tá desesperado lá em casa. Nossa, Linda, não dá pra você repensar. Tenha calma. Gostamos tanto de você. O casamento já tá engatilhado. As pessoas já estão avisadas, convidadas. Eu vi que talvez fosse tarde demais para eu agir. Sabe quando você sente que você deixou a coisa se caminhar muito, se adiantar muito? Então, eu sucumbi diante da pressão. Era o meu pai, era a minha mãe, eram os pais dele do outro lado. A pressão, sem contar de primos, de amigos. Seja Linda, pelo amor de Deus, calma. Não é assim. Você já parou para pensar no que você está fazendo? Cuidado, de repente é uma empolgação que você está sentindo por alguma outra pessoa, disse-me alguém. E diante da pressão, reatei com meu noivo. Tá, vocês têm razão. Eu dei a mão à palmatória. A pressão foi muito grande. Eu reatei com meu noivo e o nosso noivado, rumo ao casamento, seguiu seu curso.
Meu melhor momento do dia, o melhor momento do meu dia, era quando eu ia para a faculdade. No momento de entrar no ônibus, no momento de entrar naquele ônibus da prefeitura e saber que o meu novo amigo já havia reservado um lugar no ônibus pertinho dele. Sentávamos assim, lado a lado um com o outro. Eu pensei comigo que ele percebia que, de repente, eu pudesse estar, sei lá, sendo inconveniente. Será? Inconveniente? Mas como assim? Sim, porque o lugar estava reservado. Eu me sentava ali. O que aquilo significava, na verdade? Uma amizade só? E depois, durante a viagem, ele ia falando aquilo tudo comigo. Será que o que ele falava comigo, ele falava com as outras também? Então, eu tentava me colocar ao lado dele, mas sempre fazendo questão de frisar uma amizade. E eu chamava essa pessoa de meu amigo. Meu amigo. Então era: meu amigo, obrigado. Meu amigo, valeu. Sabe, colocar uma certa distância, eu usava o meu amigo. Aquilo, de certa forma, eu achava que era uma defesa para mim. Não sei. De repente, eu comecei a perceber que, além de ser o meu melhor momento, quando eu entrava no ônibus e sabia que meu lugar estava reservado ao lado dele, eu comecei a sentir que talvez eu estivesse usando aquele meu amigo como um escudo. Também, as minhas melhores colegas da faculdade me diziam que ele era o Dom Juan. Elas diziam para mim: cuidado, hein? Cuidado, porque você sabe a fama dele, né? Você sabe. Ele adora conquistar as mulheres, ele faz com que elas se apaixonem e depois ele faz como muitos aí. Ele esnoba, dá um pé e esnoba. E depois fica contando aos amigos as proezas que conseguira com essa ou com aquela. Olho vivo, tá? Olho vivo. Quem avisa, amiga é. E eu fiquei na minha. Então, meu amigo era a minha defesa, a frase. As duas palavras combinadas: oi, meu amigo, obrigado, meu amigo, valeu, meu amigo. Sabe, eu colocava uma certa distância entre mim e ele. Só que esse meu amigo também foi fazendo com que a nossa amizade fosse crescendo. Depois de tudo com o meu noivo, depois de ter terminado com ele, de ter encerrado o noivado com ele, depois de tudo, eu fui deixando a coisa ser arrastada pelo tempo. Talvez aqui um parêntese, eu quero fazer uma pergunta para você que ouve a minha carta, que ouve a minha história. Não tem uma hora que a gente deixa coisa ir muito mais além do que se devia? Você vai dando linha ao pipa, até que a pipa desaparece no céu, num emaranhado de nuvens. Você não vê mais a nuvem, e aí você começa a enrolar a linha e não dá mais conta. Eu me sentia assim no noivado com ele. Me sentia assim. Sabe, eu fui dando linha. A linha era o tempo. Eu fui dando tempo, linha. E aí cheguei naquele momento em que eu queria me separar. Tentei me separar e a própria família não deixou. A própria família me dizendo: olha, agora é tarde. Então, depois de tudo que eu vivi com meu noivo, você já passou por isso? Você que está me ouvindo já passou por isso? Eu, depois de tudo que vivi com meu noivo, me casei com ele. E me casei com ele grávida. Fiquei grávida dele, do meu noivo. E me casei com ele. Quando fui fazer um convite para o meu amigo aquele do ônibus, eu estava nervosa, né? As conversas com ele, eu começava sempre como meu amigo, né? Era a minha defesa. Então, naquele dia, eu cheguei nele e falei assim: meu amigo, vou me casar. Eu estou grávida. Não diga. Quer dizer que posso tirar meu cavalo da chuva? Ah, para. Para com isso. Para com brincadeira. Tá bom.
você pensa que é brincadeira, então tudo bem. Sou obrigado a escutar isso de você. Faz parte, né? Afinal de contas, eu sou seu amigo. E aí? Meu amigo, eu queria te fazer um convite. Você aceita ser meu padrinho de casamento? Linda, isso não posso. Eu posso fazer qualquer coisa por você. Posso mesmo. Mas te atender nesse convite eu não posso. Não suportaria. Mas você tá falando sério? Tá falando sério? Você não acredita em mim? Você é um cara tão popular, tremendo de um bonitão. Eu vejo as meninas que te paqueram. Tem algumas até que literalmente sentam aqui no teu colo. Fala sério. Por que você não pode ser meu padrinho? Por que eu não suportaria? No altar, com você, vendo você se casar com outro? Não. Isso não. Sou teu amigo. Continue me chamando de meu amigo. Mas esse convite, você, infelizmente, vai ouvir um não, uma recusa minha. Eu não posso. Eu não posso espezinhar meus sentimentos mais do que eu já tenho espezinhado. Ainda assim, eu achei que foi um jeito dele falar. Sei lá, quem sabe um jeito de comunicar que eu poderia sair com ele. Eu não acreditava. A verdade é essa. Posso abrir? A verdade é que eu achava que ele queria tirar uma casquinha, se aproveitar do momento, porque eu falei que eu estava, inclusive, grávida. Eu estava grávida, esperando um filho do meu noivo. A minha família me pressionando. Eles não queriam passar mais vergonha comigo diante dos demais familiares. E eu havia acabado de descobrir que eu estava grávida. Agora, a descoberta da minha gravidez é que foi inusitada, diferente. Eu havia sofrido um aborto espontâneo. E como a gravidez era de gêmeas, eu perdi um dos bebês. Espontaneamente, eu perdi um dos bebês. E aí eu descobri que havia a outra bebezinha no meu ventre. Eu estava envergonhada mesmo. E pensei que mesmo que eu desistisse novamente do casamento, outro homem jamais me assumiria. Uma mulher grávida. Eu teria que viver o resto da vida com toda a minha família me vendo, sei lá, como uma criminosa. E o meu amigo reagiu daquela forma quando o convidei para que ele fosse padrinho de casamento. Não tinha jeito. Decidi, então, dar sequência a tudo. E a verdade foi que me casei. Me casei com meu noivo. Mas confesso, até antes de sair de casa para a igreja, eu tinha dúvida. Até mesmo diante do altar, eu torcia por um boicote, para que alguém entrasse naquela capela e impedisse aquela cerimônia. Que Deus me perdoe esse pecado. Mas foi o maior erro que eu cometi em toda a minha vida, não ter saído correndo dali, daquela capela, e impedido o que aconteceu depois. O casamento. Eu poderia ter até não é conselho. Quem sou eu para aconselhar? Mas eu vou dizer uma coisa de cátedra, porque passei por isso. Olha, se você não tem certeza se realmente quer se casar com uma pessoa, até no último momento você pode desistir. Eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito exatamente isso. Até no momento que minha mãe veio me abraçar, me beijar, me cumprimentar, quando ela disse assim à minha mãe: "Ô filha, parabéns, filha. Tô tão contente, tão orgulhosa de você." Quando a minha mãe falou que ela estava orgulhosa de mim, nessa hora, sei lá, eu senti uma raiva. Eu não conseguia falar nada. Eu não ia ofender a minha mãe no momento do meu casamento, quer dizer, no pós-cerimônia do meu casamento. A minha mãe falou que tinha orgulho
Quando ela falou que ela tinha orgulho de mim, eu entendi que ela tinha orgulho de mim porque eu me casei com uma pessoa que eu não estava amando. Que orgulho é esse? Sabe, senti uma raiva. E eu comecei a chorar. E deixei que o choro, as lágrimas, ficassem por conta da emoção daquele momento. Que era até de felicidade. Não era, não. Não era de felicidade como todos pensavam. Mas eu sou uma mulher de fibra. E eu fui para minha vida de casada com decisão. Eu não fui de corpo mole e torcendo para que tudo desse errado, não. Passei quase 3 anos da minha vida tentando, fingindo em alguns momentos para ver se dava certo. O que já estava errado desde o começo poderia de repente virar. Sei lá, o jogo vira. Não é assim? Às vezes o outro time está ganhando de 3-0. Dali a pouquinho o adversário vira para 4-3. Só que no amor, isso é tão difícil de acontecer. Se eu disser que é impossível, eu tenho medo de blasfemar. Mas é tão difícil de acontecer. Segui o meu casamento. Antes de eu completar 3 anos, eu descobri mais erros do homem com quem eu havia me casado. Descobri que ele estava roubando os clientes do seu trabalho. A minha admiração por ele, que já era muito perto de 0, dessa vez ficou abaixo de 0. Eu já havia tido o episódio da minha negativa com relação ao batismo da minha filha. Meu sogro queria batizá-la numa religião da qual eu discordava. Então eu não permiti que a minha filha fosse batizada naquela religião. Era um direito meu como mãe. Não permiti mesmo. Eles ficaram com raiva de mim. Meu sogro, minha sogra, sabe, já me olhavam assim como se eu fosse a mulher mais errada do mundo. Na casa da avó dele também funcionava um cassino, onde o pai da minha filha deixava tudo o que ele ganhava lá, porque ele perdia no jogo. Um cassino. Em resumo, eu estava criando a minha filha, sustentando o pai dela, todas as despesas da casa estavam correndo por minha conta. Em um determinado momento, diante dos atritos que estavam surgindo em casa, eu tentei dar uma oportunidade exigindo que ele parasse com o jogo, parasse de lesar os clientes e devolvesse o dinheiro extraviado que ele perdeu em jogos, que ajudasse mais em casa, porque só eu trabalhava fora, fazia faculdade à noite. A nossa filha estava ficando com a minha mãe e uma de minhas irmãs, e quem deveria cuidar da menina era ele, que não fazia nada. Cobrei dele mais a presença dele em casa, que ele precisava melhorar as suas responsabilidades para com a família. Ele prometeu que iria se corrigir, e nessa tentativa, nessa reconciliação, eu engravidei de novo. Olha que coisa. Eu caí na... Olha, veja bem, eu não posso também só ficar culpando o meu marido. Eu também quero dar a mão à palmatória. Mas a verdade foi que eu caí na dele. Eu acreditei, sei lá, ele veio com 1000 carícias e 1000 promessas, e nessa reconciliação, entre aspas, engravidei de novo. Fiquei desesperada quando eu percebi que eu estava grávida, porque nós estávamos nos acertando. E só mais tarde eu descobri que ele furou a camisinha de propósito para eu engravidar. Olha o que ele fez. Ele furou com uma agulha, fez furos na camisinha propositalmente para engravidar. Ele contou a um amigo comum nosso, que acabou deixando vazar essa informação para uma amiga que me conheceu no meu trabalho e me contou, porque achou um absurdo ele fazer esse tipo de sujeira comigo, essa amiga. Falou, olha, sei lá, na minha opinião, como mulher, eu acho uma tremenda sacanagem, ainda mais por parte de um marido. Quer dizer, um marido tem que ser teu amigo, e isso é papel de inimigo. Ela estava certa. Ela estava certa. Enfim, essas e tantas outras acabaram por me fazer, agora sim, não é pior, dar fim ao meu casamento. Eu podia ter terminado lá. Não podia? Eu não tentei? Pois é, eu podia ter acabado lá. Eu questiono, eu deixo aqui essa pergunta no ar. Não teria sido melhor assim? O que você acha? Não.
pois eu me casei, eu engravidei, tive a primeira filha, veio a segunda gravidez. Quando estava no fórum, esperando ser chamada para audiência, me aparece, sabe quem? O meu amigo. Ele, o meu amigo, aquele, do ônibus a caminho da faculdade. E ele aparece acompanhado de um cliente. Ele já estava formado, eu precisei parar os meus estudos no 4º período de Direito, porque a minha vida estava cada vez mais complicada. E quando ele me viu, ele veio ao meu encontro para saber: Linda, puxa, que saudade, e aí? Como é que você tá? Hein, tudo bem? Ele me apresentou até o cliente que estava junto dele e eu aproveitei, em rápidos momentos no particular, contei para ele que eu estava em audiência de separação, mas a minha, não era de cliente não, a minha própria. Ele me deu um cartão pedindo que eu o procurasse depois em seu escritório. Eu e o meu amigo voltamos a nos ver. Mas a essas alturas, ele já estava casado também. Ele também tinha 2 filhas. Nos encontrávamos de vez em quando no horário do almoço. Quer dizer, complicou tudo. Se naquele momento lá das idas à faculdade já estava difícil, agora, o que você acha? Agora, hein? O que você acha? E aí confidenciávamos sobre os problemas que estávamos passando. E ele me ajudava muito com a atenção de me escutar. Ele sabia me ouvir. Num momento de verdadeiro caos da minha vida, eu precisava de uma força, de um amigo que me escutasse. E ele sempre concluía a conversa dizendo: Linda, fala a verdade. Não era para ter sido assim, Linda. Não era. Se você tivesse me escutado. Ele tinha razão. Eu mesma já tinha chegado a essa conclusão. Não era para ter sido assim. Mas agora era. Fazer o quê? Era tarde? Agora era tarde? Eu pensava. Quando notei que nossos encontros, ainda que nada demais acontecesse, estava fazendo aumentar o nosso apego um ao outro, eu achei melhor me afastar. Porque veja, tudo bem, eu já separada, eu já na minha, mas ele não. Ele dentro de um casamento, ele com 2 filhas, me afastei. Porque o que eu não queria para mim, eu não queria para os outros. Gente, isso é uma verdade que a gente tem que levar para a vida toda. Eu jamais queria ser traída num relacionamento. Se eu não quero isso para mim, como é que eu vou praticar isso contra uma outra mulher que eu mal conhecia? A mulher dele, a esposa dele, eu mal conhecia, e mãe das 2 filhas dele. Enquanto isso, o pai das minhas filhas, eu também, a segunda gravidez era menina. Enquanto isso, o pai das minhas filhas, até forjar que havia perdido o emprego, ele forjou para não ter que pagar a pensão alimentícia. Eu havia casado com um malandro. Essa expressão é dura para uma mulher concluir que ela se casou com um malandro, nas barbas das famílias, tanto dele quanto a minha. Será que ninguém tinha percebido isso? E ao contrário, todo mundo forçando para me casar, se bem que a principal responsável, sempre eu. Eu que tinha percebido. Bom, eu até percebi, tentei sair fora. Senti que era chegada a hora de deixar minha cidade. Itaúna era o lugar que nós vivíamos no interior de Minas. Foi com lágrimas nos olhos que eu peguei minhas 2 filhas, ainda pequenas, e me mudei para Goiânia. Queria vida nova. Eu tinha que tentar novos ares. Eu tinha que buscar algo novo na minha vida. Eu ainda tinha a juventude a meu favor. Eu tinha a força do trabalho da juventude, eu tinha 2 filhas para sustentar, e um malandro era pai das 2. Eu havia concluído um sujeito que forja ter sido demitido para não pagar pensão para as filhas. O que ele é? Porque ele não estava me enganando.
Entenda você que está ouvindo. Um pai que faz isso, não é que ele está enganando a esposa. Ele está enganando os filhos. Ou não? Ou você discorda de mim? Quem é que ele estava enganando? Foi lá, em Goiânia, que aí sim eu fui terminar ainda a minha faculdade de Direito. Enquanto isso, eu trabalhava e estudava. Criei minhas filhas sozinha, com o auxílio, sim, da minha família. Minha família me ajudou. A família do ex vinha visitar as meninas, mas em nada ajudava. Só se aproximava para saber o que eu estava fazendo e passar para o meu ex as minhas últimas informações. Enquanto isso, eu me sentia muito frágil por um novo relacionamento. Em Goiânia, eu até conhecia alguém, mas eu havia saído muito machucada do meu casamento. E quando eu via um outro homem, algum sinal, quando eu via nesse nova pessoa que eu estava conhecendo, é um problema. Quando você sai de um casamento mal sucedido, eu não sei se isso já aconteceu com você. Os defeitos do seu marido, eles ficam tão fortes para você, eles ganham tanta relevância, que aí você começa a prestar atenção no outro que você conheceu para ver se ele não apresenta o mesmo defeito. E quando eu vi um traçozinho de qualquer defeito do ex, pronto, eu não queria mais, né? Não quero mais, não. Isso para minha vida, de novo, não. Errar uma vez, tudo bem, mas na segunda é muita burrice. Um dia, eu já estava pronta para ir embora do escritório. Bateu uma saudade grande do meu amigo. Agora que eu vou revelar o nome dele, só agora. E vocês vão entender o porquê. O meu amigo, aquele do ônibus nos caminhos da faculdade. Me bateu uma saudade tão grande do meu amigo Renan. O nome dele, Renan. Para evitá-lo, quando eu saí de Itaúna, não havia deixado nenhum contato meu com ele. Eu não queria, ele estava casado, ele era pai de 2 filhas, não, eu não queria, eu não deixei contato nenhum com ele, mas eu tinha o telefone do escritório dele, liguei, naquele dia bateu uma saudade tão grande, ligo, não ligo, vou ligar, peguei o telefone, liguei pro Renan, ele não estava. A secretária dele, Margot, que havia se tornado minha amiga, foi quem atendeu. Linda, e aí? Você sumiu? Você não tá mais aqui? Ah, danadinha. Tudo bem? Não, o doutor saiu. Mas me conta de você, linda. Fiz um resumo para ela. De que eu havia feito a minha vida lá em Goiânia agora. Eu tinha, inclusive, concluído os meus estudos. Você não sabe da maior, Margot. Também sou doutora agora. Tô formada. Ah, Margot, tô indo, graças a Deus. Tenho tido uns bons casos. Tô gostando daqui. Mas me conta, Margot, e o Renan? Me fala um pouquinho dele. Linda, prepara o seu coração. Que foi? O que é que houve com o Renan? Meu chefe se separou. Tá separado? Já tem 3 anos. Você tá brincando? Eu não tô brincando não, falando sério. E aí? Só isso? Só isso? Você é louca? Separado, livre, 3 anos. E detalhe, só fala em você, linda. Você jura? Para de querer me agradar, Margot. Ele sempre gostou de você. Linda, larga de ser boba. E vem fazer uma visita de surpresa para ele. Até porque eu quero te fazer um alerta. Tem uma tal de Paula aí, uma novinha aí, que tá caindo pra cima dele, viu? Vai bobeando. Você sabe como é que é. Você já aprendeu com a vida, né? Vai bobeando. Vem. Mas não demora. Vem logo. Eu sinto que é o momento. Vem. É a sua chance. Essa Paula tá caindo matando em cima dele, hein?
Não é uma mulher como você, mas é uma novinha, você sabe, novinha é sempre perigoso. Finalmente, depois que eu desliguei o telefone com a Margot, depois de muito pensar sobre o que realmente eu queria, eu peguei minhas filhas, minhas duas, e fui para Itaúna. Fui para um passeio. Saímos de Goiânia, passeio Itaúna. Minha família fez festa quando me viu. A minha mãe agora, e cada vez que me via, mãe, né? Mãe. É por isso que aquele dia eu senti raiva dela. Quando, depois do casamento, ela falou: filho, eu tenho muito orgulho de você. Eu entendi que era a mãe falando. E ela sabia de que ela havia pisado na bola no meu casamento. Quer dizer, ela me ajudou a me jogar nos braços daquele traste. Então agora ela me pedia perdão. Mãe é mãe. Ela me pedia perdão por tudo o que tinha feito, forçando até meu casamento. Eu, há muito que tinha perdoado a minha mãe, porque filha é filha. A gente tem que estar pronta sempre para perdoar. Depois de horas na casa da família, me dirigi ao escritório dele. Dr. Renan, Margot, a minha amiga secretária, eu já tinha dado um toque nela que eu estava na cidade. Ela, quando me viu, vibrou e falou baixinho: você veio no dia certo. Tá ouvindo? Tá escutando? Você escutou? Você veio no dia certo. No interfone, ela falou: Dr. Renan, o senhor nem imagina quem é que tá aqui. E toda linda para lhe ver. Não. Linda. Ó o toque, Dr. Renan. Quem é que é linda duas vezes? Ah, linda! Senti quando a porta do escritório se abriu e ele saiu quase que correndo e ele me deu um grande abraço. Quase que ele me rodou no ar. Eu estava um pouquinho acima do peso, mas ele, sabe, me deu uma rodadinha no ar, sim. Era quase hora do almoço e ele me fez um convite para almoçarmos juntos. Ele apenas iria atender mais um cliente. Enquanto ele atendia ao cliente, eu ensaiava tudo o que eu iria dizer para ele. Eu estava decidida a me declarar. Afinal de contas, quanto tempo eu esperei? Quantos anos eu esperei? E perguntar se ele ainda queria realmente algo sério comigo. Saímos juntos do escritório e fomos rindo de tudo até chegar ao restaurante. Já tínhamos almoçado, eu me preparava para a conversa, quando o telefone dele tocou. Era a tal da novinha, que a Margot havia dito. Na verdade, não era só Paulo o nome dela, Ana Paula. Era Ana Paula, acertando detalhes da decoração de um quarto de criança em um apartamento. Quando eu escutei a conversa, o teor da conversa, falei: pronto, acabou. A Ana Paula, a tal da novinha, que a Margot me havia dito, acertando detalhes da decoração de um quarto de criança num apartamento. E ele respondia num tom de voz sem entusiasmo: ah, você que sabe, Paula. O que você escolher para mim tá legal, tá bom. Verde. Também acho assim. Verde, gosto. Gosto bastante. Eu gosto de verde. O beijo também, pode ser. Tá bom, tá legal. Naquele momento, a minha ficha caiu. Ele já estava com a outra. E para completar a obra, percebi que estavam grávidos. Será? Inventei um motivo qualquer para ter ido almoçar com ele. E meu mundo desmoronou de vez. Bem feito, bem feito. Quem mandou eu ficar com tanto receio de procurá-lo? A verdade é que o mundo gira. E existem outras pessoas no mundo, não tem só você. Um alerta, tá? Um alerta, você que tá ouvindo. No mundo não tem só a gente. Tem hora que a gente pensa que só tem a gente. Não é assim. O mundo gira e existem os outros. Tá bom? Ao mesmo tempo, eu pensava: é porque não tem que ser mesmo.
é porque não tem que dar certo mesmo. Se ele gostasse tanto assim de mim, teria também me procurado até me achar. Eu não tinha deixado o endereço, mas ele bem que podia ter procurado lá com a minha família em Itaúna e inventado uma desculpa. Ele era advogado que nem eu, éramos colegas. Eles passariam os meus contatos para ele. Eu não queria, não era para dar certo. Disfarcei com o meu coração doendo muito. E nesse momento, quando o meu coração doía muito, foi que eu percebi: sempre amei aquele homem. Comecei a recordar a primeira vez que eu o vi, lá no ônibus, com destino à faculdade. Primeiro dia que eu coloquei os olhos nele, eu já me apaixonei. Ele era o amor da minha vida, a verdade era essa. Eu o evitava, eu disfarçava, porque eu tinha um traste, estava noivo do traste. Mas o amei desde o primeiro dia. Eu estava muito apaixonada. Não, mais do que paixão, era amor mesmo. Porque eu senti uma dor tão grande, tão grande. Quando eu escutei aquela conversa de decorar quarto de criança com a tal da novinha, eu vi a Viola em caco. Enfim, ficamos ainda conversando o resto da tarde no escritório dele. Até Margot, a secretária minha amiga, foi embora. Ao se despedir, que já tinha dado a hora da Margot ir embora, ao se despedir, ela entrou assim na sala do Dr. Renan, e quando ela me viu, ela deu uma piscadinha para mim. Eu fiz a leitura labial nela. Ela disse assim para mim: não desista. Mas não falou. Foi leitura labial. Ela falou para mim assim: não desista. Eu li nos lábios dela. Já era noite. Me levantei. Peguei minha bolsa para sair, já decidida a nunca mais procurá-lo, porque não suportaria ter que conhecer a futura esposa dele. Me despedi, me virei em direção à porta, quando subitamente ele veio e segurou no meu braço. Sabe quando a pessoa te segura no braço com uma certa energia? Ele me segurou no meu braço esquerdo, me virou, me deu um abraço forte e me deu um beijo carinhoso. Depois, um beijo com volúpia, com amor. Trocamos carícia ali mesmo, na sala dele. A loucura era tanta que quase fizemos amor no sofá da sua sala de trabalho. Não, Renan. Não, Renan. Eu sei, tem outra na sua vida. Não, Renan, tem outra. Tem outra na sua vida. Eu não tenho direito e nem é certo. Eu vou embora. Ele ficou deitado, a cabeça recostada no braço do sofá. Vi que ele fechou os olhos. E quando ele abriu os olhos novamente, os olhos estavam cheios de lágrimas. Era um choro sentido e verdadeiro. Eu fui saindo e ele disse a sua frase: linda, não era para ser assim. Não era, linda, não era. Quando eu ganhei a rua, chorei tudo o que eu tinha para chorar. Chorei tudo o que a gente não viveu, tudo o que a gente não teve. Desde então, decidi que aquele amor seria para toda a vida. Mas ele lá e eu cá. Se um dia o destino resolver nos unir, será porque chegou a nossa vez. E não me importo se acontecer noutra vida, sei lá. Noutra encarnação, sei lá. Me importa que seja com ele. E que quando acontecer, seja realmente até que a morte nos separe. Com um felizes para sempre bem real, bem real. Por ora, eu vou me apossando da sua frase. Renan, não era para ser assim. Não era. E então, por que foi? Porque em vários momentos eu errei. E você também errou. Que pelo menos a nossa história sirva para isso. Porque hoje esse é o objetivo da minha carta. Eu quero ser exemplo. Eu quero ser exemplo. Cuidado. Se a minha carta tocar um só coração nesse sentido, cuidado. No mundo não existe só a gente. Existem os outros. É preciso tomar atitudes antes que elas sejam tarde demais. Eu fiquei esperando, adiando, deixando para depois. Quantas vezes eu perdi o Renan nessa história? Quantas vezes eu perdi? Vamos contar? Vamos contar, vê se você concorda comigo. Perdi o Renan
nas idas para a faculdade. Era ali o nosso momento. Aquele era o time. Não tem a história de que o cavalo tá arreado e passando, eu teria que montar. Era ali. Tá, perdi essa oportunidade. Segunda oportunidade, o encontro nosso no fórum quando da minha separação. Tudo bem, ele estava casado, sim, mas reclamando demais do casamento, muito mal no casamento, e tanto é verdade que ele se separa depois. Aquela era a hora de eu ter me aberto para ele. Por que não? Aberto para ele e dito a ele: olha, vou me mudar, vou para Goiânia. Você quer ir comigo? Ou seria um erro? O que você acha? Segunda oportunidade perdida. Terceira oportunidade que eu perdi. A Margot piscou para mim: não desista. Eu tinha que lutar. Quem era essa novinha? Quem era? Quem era Ana Paula? Uma nova namorada? Planejavam ter um filho? Havia a criança? E aí? Eu não deveria de novo ter dito a ele: quer ficar comigo? Tô livre, preparada. Somos maduros o bastante para isso. Naquele momento de carícia dentro da sala dele, era só o Dom Juan que se manifestava ou era o homem apaixonado e cheio de amor? Perdi de novo. Eu perdi o Renan pelo menos umas 3 vezes nessa vida. E já prometi para mim mesmo: se vier a quarta, não sei se virá. Se vier a quarta, não vai ter mais essa história de não era para ser assim. Vai ser assim. Essa é a minha mensagem que fica para você. Tem que ser assim. Tem que ser do jeito que você quer e acredita que seja. Quero teu comentário. Preciso dele. Não me sinto uma pessoa completa e feliz, se bem que eu tenho 2 filhas lindas e uma profissão maravilhosa. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal. É fundamental que você se inscreva, porque aí o Paulinho Boa Pessoa recebe muitas outras cartas com tanto conteúdo quanto a minha tem. Dê o seu like, curta, né? Dê o seu joinha, acione o sininho para que você possa ser comunicado e comunicada a cada vez que entrar uma nova história. Essa é a história da minha vida.